Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Uma vez eu fiz uma crítica sobre um youtuber, né? E aí um inscrito meu, inscritos os quais eu prezo bastante, sou sempre condescendente com o que eles falam e tal. Como cliente tem sempre razão, meu inscrito tem sempre razão. Se não tiver, eu tento convencê-lo da minha posição, não convencê-lo que eu estou com razão, quero que ele entenda a minha posição, e claro, com cordialidade e urbanidade, problema algum, né? Inclusive Voltaire, o grande Voltaire falava, posso não concordar com você, mas vou morrer brigando pelo seu direito de externar a tua opinião. É o que eu penso e é o que eu faço com os meus inscritos. Mesmo às vezes vindo aqui, batendo aqui nos meus comentários e tal, eles têm a prerrogativa de falarem com urbanidade, cordialidade, seus pensamentos. E aqui não estou como advogado, que lá a gente quer impor a nossa verdade com relação à outra parte, né? Notadamente numa causa, o juiz não estava lá, um acidente de carro, o juiz não estava lá, então o advogado da vítima, o advogado do suposto agressor, do suposto causador da batida de carro, cada um vai contar uma história e vão querer passar para o juiz, impor ao juiz, né, a verdade. Aqui não é isso. Aqui eu sou faço aqui uma comunicação com relação ao Vasco e não tem problema algum, e friso, tentem conviver com opiniões diferentes. Isso é o que faz do ser humano, o que faz de um homem melhor. A possibilidade e a condição de viver com opiniões diferentes, sem problema algum. É assim que se faz, com cordialidade e urbanidade. Então, eu começo a minha dissertação aqui dizendo que não é a crítica pela crítica. É a crítica sempre que vai causar um prejuízo, um problema aos meus inscritos, ou então a incautos do Vasco. E incautos não porque são incautos porque querem ser, porque não tem tempo, não gostam de picuinhas. Então, como eu gosto de estudar o Vasco, de estudar as coisas que saem contra o Vasco, blá blá blá, eu vou lá dar uma bisolhada. Inclusive, vou falar aqui do canal Gigante do Vasco, 140 mil torcedores, né? Acho que o nome do cara é Lucas, né? Falando um monte de besteira, um monte de mentira, inclusive colocando na capa dele, né? Vasco pode não entrar em campo. E não dá uma palavra sobre isso no vídeo dele. Tive lá, vi 2 vídeos desse cara hoje, um de 7 e pouco e um de 20 e pouco, e esse desgraçado não colocou uma frase dele dizendo por que ele colocou na capa que o Vasco não pode não entrar em campo. E mais, não deu as repercussões, nada, só um fake news, uma violência contra o espectador com S, né? Que é o cara que vê qualquer coisa, e tem um espectador com X, aquele cara que vai atrás da informação, né? Tem um espectador com S, o cara que está vendo qualquer coisa, um espectador com X, que é o meu caso, deve ser vocês também, que vão atrás das informações. E baseando tudo sempre na questão do Juca Kfouri e do Neto, que dizem que o Corinthians não deve entrar em campo e que o Vasco deve fazer a mesma coisa. Neto, um psicopata, e o Juca Kfouri, um falido aí que está trabalhando no UOL, porque ninguém aceita mais as opiniões desse déspota, né? O que ele fala, não sei o quê, não conversa com ninguém, é o que ele fala e acabou. Ele e o Mauro César, né? Renato Maurício Prado e outros por aí, né? Então, mais uma pilantragem para caça-níqueis, para ganhar like. Eu tenho que bater nisso, eu tenho que desconstruir essa sacanagem, né? Então, e o argumento maior dele também é o seguinte: as datas estavam lá desde janeiro, só que as datas estão em janeiro, só que o prejuízo agora para um dos times só ocorreu agora. E se fosse o Vasco nessa situação, eu teria que ir brigando pelo Vasco para mudar a data do campeonato. Não quero vidinha, não. Se eu fosse o Vasco, estaria querendo brigar para que o Vasco não jogasse com relação a jogadores por data FIFA. Inclusive o Vasco podia ter feito isso, já falei isso cansativamente. Não fez, comeu mosca, Pedrinho comeu mosca, o diretor executivo, né, o Santana, o grande Santana, né, renomado, e agora, ao invés de ter usado o seu direito, não, está se fazendo de vítima, querendo
que o outro time também seja prejudicado. Quem prejudica os clubes é a CBF. Então você tem que brigar contra a CBF e não ficar contra o outro time que está querendo prevalecer o seu direito, né? Então a CBF bota um calendário em janeiro, depois bota uma porrada de situações, e aí o teu time tem 3, 4, 5 convocados, o Vasco teve 2 importantes, não agiu, e o outro time foi e faliu, e agiu. Isso serve para Flamengo e para Galo. Acabou, né? Aí vem razoabilidade, proporcionalidade. Já expliquei isso aí em outros vídeos, né? Agora, o que eu quero falar aqui com os senhores, é a falta de responsabilidade desse garoto do canal Gigante do Vasco, de nome Lucas, reitero aqui, né? Não, colocar na capa que o Vasco pode não entrar em campo. E sem falar uma palavra sobre isso dentro do seu vídeo, que é um estelionato, né, do youtuber. Dito isso, quais seriam as repercussões do Vasco não entrar em campo? Perda por 3-0, um WO, desclassificação da Copa do Brasil, suspensão dela nos próximos 2 anos, possibilidade de suspensão, de retirada do Vasco de outras competições, multa, não registro de atletas, né? Perda de pontos pela suspensão e tal, obviamente, perda de cotas, né, que tenha para receber, e das cotas as quais fiquem fora dos campeonatos, impossibilidade de inscrição de competições nacionais e internacionais, né? Rebaixamento e suspensão da Copa do Brasil e outras competições, como eu já falei. Então, essas são as repercussões que o pessoal que está colocando que o Vasco e o Corinthians podem não entrar em campo não sabem, mas tem que saber. A história tem que ser passada com responsabilidade, né? Fale seus argumentos, saiba que tem pessoas contra seus argumentos, mas tem que dizer as repercussões legais, que são essas aí, né? Não vai entrar em campo, WO 3-0, desclassificação dessa competição, não vai para a próxima, talvez nem para as outras 2 próximas, pode sair do Brasileiro, pode perder Carioquinha, porque a FERJ ela é subjugada à CBF, né? Repito aqui, reitero, multas podem ser altas, né, pela gravidade, o tribunal vai decidir isso, o tribunal decide, né? E aí vão dizer que o Vasco é perseguido, não sei o que, aí sim vai haver uma perseguição. Multa alta, não registro de atletas, perda de pontos pela suspensão, ou seja, WO, suspensão, perda de pontos, né? Nesse campeonato, nos próximos, saída do Brasileiro, do Carioca, né? Não poder jogar competições nacionais e internacionais, por conseguinte, óbvio, né? Rebaixamento, né? Então tudo isso aí, o leviano, o brincalhão de um garoto fala, né, para milhões de vascaínos. Eu acho que tem 25 milhões de vascaínos, né? Como se fosse uma coisa fácil, trazendo à colação Neto e Juca Kfouri, que não tem qualificações. Porque sempre foi um alienado, né? Um mentecapto, Neto, e o outro, que de vez em quando usa o Vasco para defender o Vasco, para ganhar vidinha. Se não fosse Corinthians, ia ser Vasco, mas de vez em quando vai lá e mete pau no Vasco, né? E o Kfouri aí, que já está gagá, já deveria ter parado, né? Desde quando ele vendeu o Lance, que o jornal era dele, que ficou milionário, já podia ter parado de falar merda, né? E podia ter ficado encostado já, que não precisa mais de trabalhar, né? Precisava mais de nada disso. Para fechar aqui, esse mesmo garoto lá atrás, né, vendo os vídeos dele, acompanho isso aqui há muito tempo, né, que de uma hora para outra me emputeci, não, eu vou falar sobre Vasco aqui, vou defender, vou parar com essas mentiras, né. Lá atrás, vários youtubers foram solidários ao Flamengo, quando houve lá aquele problema na Gávea, com não sei o quê. Então, sem entrar em mérito algum, né, nem sobre isso o Vasco tem que estar junto com ninguém. E até mesmo agora defender o Flamengo. A minha tese não é de defesa do Flamengo, nunca, né? Não é nunca. A minha tese aqui é de defender os direitos do Vasco, se fosse ele no lugar, e apontar a incompetência do Pedrinho de não ter agido contra o Furacão quando o Vasco tinha 2 atletas pela data FIFA. Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber do YouTube as notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.